Fala pessoal, Daniel aqui para mais uma análise do 5º episódio da série Shogun, que como sempre a série vem mantendo a sequência aí de bons episódios, de boas tramas. Esse episódio um pouco mais morno, mais controlado, para introduzir mais personagens e pode parecer até repetitivo, porque eu já disse nas análises passadas que agora a gente está vendo ali o começo de uma guerra. Acho que estamos numa fase ali de guerra fria dentro da série, né? Onde planos são elaborados, um vai provocando de um lado, um provoca do outro, e enfim, vai criando esse bolo até que uma hora vai estourar. Espero que agora seja no 6º episódio, né? Porque muito aconteceu, as tramas políticas estão fervendo ali, só que eu tenho até um pouco de crítica, tá? Em relação a isso, eu queria ver mais do ambiente lá de Osaka, ver o Ishido, o seu grupo. Nesse episódio teve, sim, diversas cenas, né, relacionadas a isso, principalmente em relação a quem seria o novo membro do conselho, no lugar do Toranaga, mas ainda falta um pouco mais de bastidores ali, aquela trama meio de sentido de traição. O ponto inicial é sobre o Buntaro, eu não sei qual que é a pronúncia direito, não venha me criticar porque eu não entendo muito de japonês, então me desculpa aí, galera. O retorno dele já era previsto, mas que eu achei uma explicação bem fraquinha, sabe? Ele tava lá, apareceu alguns Ronins, né, que são meio que samurais mercenários, e acabou salvando o Buntaro de toda essa treta. É um pouco presunçoso imaginar que naquele momento onde ele ficou ali sozinho, com vários aldeões ali que estavam defendendo um porto, eu não sei, não posso definir como samurais, e no mesmo momento em que ele estava lá, o barco com Toranaga e companhia estava partindo, a tropa do Ishido estava se aproximando também, então é presunçoso imaginar que ele sairia vivo dali. Claro que a série mantém esse personagem vivo, principalmente em relação ao Blackthorn e a Mariko. Por quê? Estava começando a esquentar o clima, ali no 4º episódio entre os dois, aquela aproximação, aquela tensão ali do romance, a chama estava acesa, e aí, do nada, o marido dela retorna, uma surpresa gigantesca, principalmente para Mariko, né, que sofre ali os seus abusos, o que é muito triste. Então esse retorno dele é meio que para jogar um balde de água fria nisso e para ver quais são, para criar as tensões, as próximas tensões, principalmente em relação a essa dupla Blackthorn e Mariko. Você vê que esse episódio foi recheado de tensão entre os dois. Em breve eu comento sobre isso. Mas eu achei bem estranho, cara. Só soltaram lá, apareceram uns Ronins. Do nada aparecem uns caras para ajudar ele e ele consegue fugir daquela tropa. Se atentando aos detalhes, o emblema nas bandeiras arqueadas por esse exército é o mesmo de Tokugawa Ieyasu, figura histórica na qual Toranaga é inspirado. O segundo momento é a reunião dos regentes. Como eu disse, cada um deseja fortalecer o seu poder dentro daquela estrutura, nomeando algum aliado ao conselho. Isso mostra que o principal ponto não é sobre Toranaga, e sim sobre quem consegue poder suficiente para manipular as próximas decisões. A reunião é marcada por uma tosse contínua de Sugiyama, dando a entender que mais uma vaga pode surgir em breve. Essa separação de poder mostra que não existe nada definido entre eles. Agora o momento que define o nome do episódio é a conversa entre Toranaga e seu filho. Não é surpresa que Toranaga esteja mais irritado pelo fato de Nakagado ter sido enganado do que a ação de matar o Jozen. Em todos os diálogos ele sempre alerta sobre o ideal de nenhum amigo, mas muitos inimigos. A realidade de vida de Toranaga foi completamente diferente da do filho. Toranaga viveu grande parte rodeado de inimigos, já que servia como um colateral usado pelo pai, e nisso aprendeu a entender a natureza das pessoas. Agora, precisa fazer com que Nakagado compreenda essa posição e, como punição, tire o comando do regimento de armas do filho. O título do episódio, Domado pelo Punho, advém do contexto dessa cena. O falcão que ataca ao sair do punho é como o homem impulsivo, que age pelo instinto e ao mesmo tempo que pode ser implacável, pode ser traiçoeiro. Já os preguiçosos e tentados pela isca desejam alcançar o que querem de forma rápida e fácil. Existe a vontade de conquistar, não a de trabalhar e lutar arduamente pelo que quer. Por fim, como dito por Toranaga, ambos podem ser domados, para que realizem a vontade de quem é o detentor do punho de pouso. Pode ser apenas uma coincidência, entretanto esse contexto se encaixa muito bem com a postura de Toranaga com Yabushige e o sobrinho Omi. Quando Toranaga começa a falar sobre os acontecimentos do episódio passado,
onde Nakagado explodiu Jozen e seus homens, rapidamente Abushiji se isenta da culpa, dizendo que Omi que manipulou Nakagado e ele não fez parte disso. Porém, a surpresa acontece quando Toranaga decide reconhecer a postura de Omi como positiva, já que ele não precisa atacar Osaka, o que seria muito difícil, e sim só se defender em seu território, no qual ele tem conhecimento e tempo para construir estratégias e ter a vantagem. E Abushiji é o falcão tentado pela isca, por isso Toranaga contraria as decisões tomadas por ele. Desse modo, Abushiji sempre tenta provar que de alguma forma é leal, e essa é a isca. É óbvio que Abu joga dos dois lados. Toranaga sabe disso. No entanto, ter ele por perto é ter um exército a mais, a disponibilidade de um território para preparação longe de Edo. Já Omi é o falcão que ataca. Ele é ambicioso, porém, ao Toranaga nomeá-lo como comandante do regimento, é como controlar esse falcão e manter ele no punho quando quiser. Um dos momentos mais tensos desse episódio é a convivência entre Buntaro, Mariko, Fuji e Blackthorn. Antes de entrar de fato nas cenas mais agitadas, precisamos falar sobre a Fuji e a atriz Moeka Hoshi. É impressionante o quanto a Fuji cresceu nesses 2 últimos episódios. Ela definitivamente decidiu ser a líder e comandante da casa com maestria. Sua conexão com John é bem respeitosa e carinhosa. Não é novidade para quem acompanhou as análises passadas que eu prefiro a formação de um casal entre Fuji e Blackthorn. Os dois merecem essa conclusão. E sobre a Moeka Hoshi, sua atuação é impecável, com as microexpressões que conversam muito bem com quem está assistindo. O estopim de tudo é o jantar. A troca de insultos entre John e Buntaro colocou Mariko em uma posição delicada. A tensão aumentava a cada provocação de Blackthorn e a expectativa de saber como Mariko traduziria as falas ao seu marido. O fogo se acende com a disputa de consumo de sake, resultando em Buntaro atirando flechas passando rente ao rosto de Mariko. Se você acha que Shogun trouxe esse momento apenas para mostrar que Buntaro é um ótimo arqueiro, está completamente enganado. Há um significado por trás que é entendido com a sequência dos fatos. Após o jantar, Buntaro agride Mariko, despertando Blackthorn, que sai atrás dele para fazer justiça. Isso termina com Buntaro se desculpando e colocando a culpa no sake. Ao retornar para casa, Blackthorn vê as flechas cravadas no poste escolhido com extrema precisão. Ou seja, mesmo com o sake, Buntaro tinha autocontrole suficiente para acertar as flechas, provando que ele sabia muito bem o que fazia com a Mariko ao agredi-la. Voltando ao jantar, a história de Mariko e sua família foi revelada. Ela é inspirada na figura real de Hosokawa Gracia e a trágica história de traição de seu pai. Em 1582, Akechi Mitsuhide, pai de Hosokawa, traiu Oda Nobunaga, o principal daimyo da época, incendiando o templo no qual Nobunaga estava e foi cercado. Sem saída, Nobunaga cometeu seppuku. A traição de Mitsuhide abalou a nação e culminou em sua própria morte, após uma breve tentativa de ascender ao shogunato. Hosokawa Gracia, marcada pela desonra paterna, foi exilada pelo marido, que optou por não se divorciar. Agora, Mariko vive com o sentimento de se juntar à sua família que foi morta, como uma questão de honra que, em sua visão cultural, existe uma grande importância nas aparências e tradições, mesmo que elas sejam uma sobreposição ao que no fundo são mentiras, como Fuji valorizar e acreditar que as espadas de seu pai são a representação de um grande guerreiro, mas que na verdade são um símbolo de desonra. O diálogo entre ela e Blackthorn é de muitas camadas e com grande profundidade. Seria uma prisão se atar às tradições e costumes rigorosos que muitas vezes são relacionados a algum propósito, ou acreditar que a liberdade é ser refém dos seus impulsos. São duas interpretações que mostram os extremos, mas deixa claro que o ideal é buscar o equilíbrio entre esses dois campos. E mais importante que encarar a vida é encarar a morte. A morte do jardineiro Uejiro causou um grande impacto em Blackthorn. Uma simples frase dita por ele foi levada no sentido literal. Como disse Mariko, suas palavras deram significado. Nisso começa um debate sobre a morte e a vida. Já comentei em uma análise passada que a série entra muitas vezes em conceitos estoicos. Quando Mariko diz,
Não adianta remoer o que não pode ser desfeito, é um exemplo claro. Entretanto, o Shogun sempre deixa algumas questões subentendidas. Justamente quando Toranaga ordenou que seu espião Murage encontrasse alguém para ser pego em seu lugar, pouco tempo depois, o jardineiro morre. Não parece ser uma simples coincidência. No contexto final, um grande terremoto atinge Toranaga e Anjiro. Talvez seja por isso que os japoneses tenham uma visão mais indiferente sobre a morte, pois ela pode ser mais súbita do que o imaginado. E o encerramento é surpreendente. Com uma jogada à la Cersei Lannister, Oshiba, a mãe do sucessor, decide que o poder será concentrado em suas mãos e o conselho responderá a ela. Isso abre muitos caminhos, pois Oshiba mostrou uma certa conexão com Toranaga. Mas não será nenhuma surpresa se ela tomar o poder para si. Enfim, pessoal, essa foi a análise e o review do 5º episódio de Shogun, essa série sensacional. E aqui no canal tem todas as análises dos episódios passados, os episódios futuros também serão comentados aqui, e mais outros conteúdos complementares que estão sendo preparados. Então, se inscreva aí se não é inscrito, ative o sininho de notificações, faz tudo o que precisa fazer, mas claro, se você gostou desse vídeo, se você gostou do vídeo, do canal, você achou interessante, faça isso. Se não gostou, só passa, cara. Vai para outro, mas eu agradeço, porque se você assistiu até agora esse vídeo é porque você gostou, então eu sou muito grato por sua visualização. É isso, tamo junto, obrigado e fui!